Bem-vindos ao Euronews de noite. O governo francês quer recuperar o controle da entrada de migrantes no país. E para isso apresentou uma nova e restritiva política de imigração. Dir-se-ia que nem chegou a terminar, mas a verdade é que a campanha oficial no Reino Unido arrancou esta quarta-feira. O Brasil anunciava-o como o maior leilão de petróleo jamais realizado. No entanto, os resultados não cumpriram as expectativas. E é a alta velocidade que o lendário circuito automóvel de Le Mans chega aos ecrãs de cinema. Sistema de cotas, maiores restrições no acesso aos cuidados de saúde são apenas algumas das medidas que o executivo francês acabou de implementar. É oficial, França acaba de se transformar num país mais difícil para os imigrantes. O governo de Emmanuel Macron anunciou novas medidas para fortalecer a posição da administração francesa face à imigração. O significado geral da nossa ação é a soberania. Queremos recuperar o controle da nossa política de migração. Recuperar o controle é expressar e assumir escolhas claras em termos de acolhimento e integração. A nova política inclui requisitos mais rigorosos para a obtenção de vistos e restrições no acesso aos serviços de saúde. Assim como um sistema de cotas que pretende regular a imigração por razões económicas e identificar os setores que precisam de trabalhadores qualificados. A filosofia da imigração profissional e do sistema de cotas é responder às necessidades, às lacunas e à escassez de competências que existem no país. Claro que a prioridade é fazer com que os jovens franceses tenham acesso ao emprego, mas se houver necessidades adicionais, trata-se de um complemento para preencher estas necessidades. Mas para as empresas francesas existem mais questões do que respostas sobre esta nova política de imigração. Estas pessoas são imigrantes, vindas da imigração económica, que nos são muito úteis, mas é salário igual por trabalho igual. Não nos aproveitamos a nível financeiro. França está dividida no que toca à nova posição do governo sobre a imigração. Algumas pessoas acham que as medidas são muito restritivas, outros dizem que o plano de Emmanuel Macron não é suficiente. Mas o governo parece pronto a colocar em prática as medidas anunciadas hoje e o primeiro-ministro Édouard Philippe disse que algumas podem ser adotadas por decreto até ao fim do ano. Annelise Borges em Paris para Euronews. As autoridades croatas encontraram 9 migrantes dentro de uma carrinha que circulava no leste do país. No interior de um veículo de matrícula polaca encontravam-se 3 homens, 2 mulheres e 4 menores provenientes do Iraque e do Irão. O condutor é um jovem de 21 anos, de nacionalidade ucraniana, e enfrenta agora acusações de tráfico de seres humanos. O Reino Unido mergulhou esta quarta-feira na campanha oficial para as eleições antecipadas de dezembro. Os conservadores gozam de uma vantagem confortável face aos trabalhistas e, no meio de tudo isto, o desfecho do Brexit é ainda incerto. Depois de obter formalmente o aval da Rainha Isabel II para a dissolução do Parlamento, Boris Johnson lança-se na campanha para as legislativas com o lema concretizar o Brexit. O primeiro-ministro conservador sonha com uma maioria que lhe permita ratificar o acordo com a União Europeia para a saída do Reino Unido. Não quero eleições antecipadas e ninguém quer eleições em dezembro. Mas chegamos a um ponto onde não temos escolha, porque o Parlamento está paralisado. Cheguei a um ponto no qual me sinto capaz de comer a minha própria gravata, com a frustração de sentir que, de certa forma, estamos tão perto do objetivo.
O Brexit é obviamente o tema dominante da campanha e o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, já se fez à estrada para promover a sua visão do futuro do Reino Unido. Não vamos permitir que este país entre num cenário sem acordo, no qual caímos nos braços de Donald Trump num acordo comercial com os Estados Unidos, com todas as ameaças que isso representaria. Há a proposta dos trabalhistas e, ao fim do dia, a última palavra é vossa. Penso que é credível, penso que é sensível e que se trata de uma política de adultos. Os conservadores de Boris Johnson surgem com uma vantagem confortável sobre os trabalhistas nas sondagens, mas há ainda um grande número de indecisos e os pequenos partidos rivais poderão trazer surpresas. 8 pessoas foram esfaqueadas na cidade turística de Gerasa, no norte da Jordânia. Ao que tudo indica, o ataque provocou 2 feridos graves que foram transportados para Amã para receber tratamento hospitalar. As vítimas são 4 cidadãos jordanos, um turista suíço e 3 turistas mexicanos e não espanhóis, como foi inicialmente noticiado. O atacante foi detido pela polícia local. A motivação ainda não é conhecida. No Brasil, o maior leilão de petróleo da história ficou muito aquém das expectativas do governo. Das 4 áreas de exploração em licitação, só 2 foram arrematadas e as grandes petrolíferas estrangeiras primaram pela ausência. O leilão da reserva petrolífera do pré-sal valeu ao governo brasileiro uma receita de praticamente 70 mil milhões de reais, qualquer coisa como 15 mil milhões de euros. Um valor recorde, mas que fica aquém das expectativas do executivo de Jair Bolsonaro, que esperava receber mais de 24 mil milhões de euros. As petrolíferas estrangeiras não mostraram interesse e só mesmo a Petrobras foi a jogo. Um fracasso para o governo, mas não para Ciro Gomes, uma das principais vozes críticas a Bolsonaro. O antigo ministro de Lula da Silva mostrou-se satisfeito por ver que ao menos as reservas continuavam em mãos nacionais. A petrolífera brasileira foi a grande vencedora, arrebatando 2 das 4 áreas de exploração pelo valor mínimo, uma delas através de um consórcio com 2 empresas chinesas. Os restantes blocos em licitação não receberam qualquer oferta. A operação foi bastante criticada pela oposição, que garante que as reservas têm um valor superior a 400 mil milhões de euros e acusa o governo de querer garantir combustível barato para americanos e chineses. O desastre da barragem de Brumadinho, no Brasil, que matou mais de 270 pessoas, foi fruto de negligência, segundo um relatório agora publicado. A empresa Vale é acusada de ter ocultado informações sobre o mau estado da estrutura. A tragédia da barragem de Brumadinho, no Brasil, poderia ter sido evitada, segundo o relatório agora publicado pela Agência Nacional de Mineração. A investigação concluiu que a Vale, a empresa que controla a mina de que fazia parte da barragem, detectou problemas antes do acidente e ocultou as informações. A Vale não avisou a tempo as autoridades dos riscos que corria. O parecer diz que se esse alerta tivesse sido dado, a mina teria passado a prioritária na lista de instalações a ser vistoriadas e o acidente teria muito provavelmente sido evitado. O colapso da barragem no estado de Minas Gerais causou um aluimento que fez mais de 270 mortos em janeiro deste ano, apenas 6 meses depois da construção da estrutura. Depois de uma primeira investigação, a polícia brasileira recomendou em setembro que a Vale e a empresa alemã TÜV Süd fossem acusadas de falsificação de documentos. O Brasil proibiu, depois desta tragédia, a construção deste tipo de barragens, mais baratas e menos estáveis. A Rússia disponibilizou novas informações às autoridades gregas sobre a detenção de Alexander Vinnik, o russo acusado pelos Estados Unidos de orquestrar uma fraude de milhões com bitcoins. Alexander Vinnik, suspeito de participar em esquemas fraudulentos com a moeda Bitcoin. Foi detido na Grécia há mais de 2 anos com um mandado de Washington. Tem em cima dos ombros processos de extradição por parte dos Estados Unidos e da França. A Euronews disse que quer ser extraditado para a Rússia. Se sou inocente ou não é algo que deve ser decidido de acordo com a lei da Federação Russa e não com a lei de um país com o qual não tenho relação e que nunca visitei. Não tenho medo de nada porque acredito em Deus.
É claro que acredito também na justiça, mas para mim a lei principal é a lei da compaixão. Baseio-me nessa lei e na minha crença. O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros revelou, entretanto, ter fornecido mais informações às autoridades gregas para dar força no processo de extradição de Alexander Vinik, acusado pelos Estados Unidos de lavar 4 mil milhões de dólares em Bitcoin. A advogada de Vinik denuncia violação de direitos humanos, violação do direito internacional, diz que o russo está a aguardar julgamento há 27 meses sem acusações em concreto. Zoe Constantopoulos diz que Vinik não cometeu nenhum crime, além de facilitar a economia de todos. Alexander Vinik tem ainda o futuro incerto, continua na Grécia desde que foi detido, numas férias com a família. Chama-se Le Mans 66, o duelo é o novo filme de James Mangold e gira em torno do mítico circuito automóvel no qual Christian Bale e Matt Damon dão voltas a emoções fortes. Le Mans 66, o duelo, a história de uma amizade contada a 230 km/h. Um construtor de carros e um piloto lutam contra as leis da física e contra as próprias inseguranças pessoais para construir um carro de corrida revolucionário para a Ford. Um carro para desafiar a Ferrari nas 24 horas de Le Mans de 1966. Espero que os espectadores deste filme tenham a sensação de como é estar dentro de um carro destes. Deve ser muito emocionante devido ao design de som e à forma como o Jim filmou tudo. Muito da perspectiva dos pilotos e no carro com os pilotos. Matt Damon e Christian Bale são os homens do filme, com papéis alucinantes. O realizador é James Mangold. Não são personalidades diferentes, mas sim formas de atuar diferentes. O Matt é uma espécie de mestre zen de atuação subtil. O Christian é um pouco mais explosivo, um pouco mais descontrolado às vezes. As faíscas acontecem entre estes dois tipos. So the great Carroll Shelby is going to build a car to beat Ferrari with a Ford. Correct. And how long did you tell them you needed? 200 or 300 years? 90 days. Não importa se não sabe nada sobre corridas de carros. Tivemos de lutar contra isso porque dissemos que podíamos conseguir fazer um filme só com belas imagens, com para-choques, motores e tudo isso, que qualquer aficionado se vai apaixonar. Mas o filme resume-se à história de uma amizade incrível, mas contada a 230 km/h. Sequências intensas e efeitos sonoros que prometem acelerar as batidas do coração. Le Mans 66, o duelo, chega a Portugal em alta velocidade a 14 de novembro. O Euronews de Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Continue connosco.